Salve, salve, minha querida tropinha. Trazendo pra vocês mais um Ruaro. Dessa eu tô gostando bastante de contar, então espero muito que vocês gostem também. Não deixem de curtir, comentar, não vou enrolar muito pra gente partir pro vídeo, então simbora. Nossa história começa em uma plena batalha, um confronto bem intenso. Logo de cara, vemos um monstro tomando um golpe no olho, ou melhor, uma flechada. E quem tá por trás disso? Nosso protagonista, um arqueiro habilidoso chamado Ian, de nível 93. Ele tá bem em cima do monstro, porém, com movimentos calculados pra descer, Ian pula pra frente, enquanto a criatura simplesmente cai no chão. Por derrotar um monstro, mais precisamente um ogro, Ian recebe uma recompensa. O sistema avisa que ele recebeu 5.910 pontos de experiência. Seu objetivo? Juntar 10.000 de ouro e só então descansar. Mas antes que ele possa celebrar, algo inesperado acontece. Do corpo do ogro derrotado, começa a sair uma fumaça sinistra. De repente, a criatura simplesmente evolui, agora com a segunda cabeça, ainda mais grotesca. E para piorar, com chifres. Empunhando um martelo, uma arma gigante, ele simplesmente não perde tempo e vai para cima de Ian. Por sorte e muita habilidade, Ian consegue desviar no último instante, pulando para trás do monstro. Ele percebe que sua sobrevivência se deve inteiramente à sua agilidade e às suas habilidades. Mas o sistema informa que o tempo restante da habilidade de agilidade é apenas de 1 minuto. Ian pensa frustrado que isso é uma merda. Para compensar, ele tenta ativar a tela do sistema, mas percebe que só tem uma armadilha. Sem outra opção, ele a pega rapidamente para tentar usar. Em seguida, ele posiciona ela no chão, preparando para a aproximação do monstro. Ian grita, provocando o monstro. Ei, vem cá, seu arrombado de merda. O ogro, obviamente furioso, entendendo tudo, avança com tudo, preparando para mais um golpe. Ian sabe que essa única chance é acertar o momento exato. Qualquer atraso, mesmo que seja por 1 milésimo de segundo, significa sua morte. Então, ele foca totalmente no timing. No último instante, ele desvia, deixando o monstro acertar o chão com toda a sua força. A armadilha então é ativada, emitindo uma descarga elétrica poderosa. O ogro, obviamente, fica paralisado e completamente imóvel. O sistema então anuncia que a armadilha foi ativada e que ela funcionará como atordoamento por 5 segundos. Lee então pensa que agora é a vez dele de atacar. Ele rapidamente prepara uma flecha, ativando suas habilidades. Habilidades essas de fortalecimento, ataque crítico, sniper e foco. Com uma precisão totalmente letal, ele dispara a flecha. A flecha simplesmente atravessa o ogro, destruindo o seu peitoral completamente. Então, o sisteminha anuncia e avisa: você derrotou o ogro de 2 cabeças. Recompensa 98.500 pontos de experiência. Eu acho que nesse momento o Linha deve ter botado a mão no toque e dado glória a Deus, porque, meus amigos, deu trabalho. E então se aproxima do corpo do monstro, ansioso para descobrir quais itens serão dropados. O sistema então diz: você recebeu o pauldron do guerreiro ogro e as botas do guerreiro ogro. As únicas palavras que o prota consegue dizer é puta merda. Ele sabe que conseguir apenas uma peça do set de armadura do ogro já é como ganhar na loteria, mas 2 de uma vez, é inacreditável. Ian só consegue pensar nos valores, porque se ele vender essas peças, no mínimo dá 5 milhões de wons. Ele simplesmente ri, é incrédulo, pensando que deve ter usado a sorte do mês inteiro pra isso. Mas de repente, o sistema volta a anunciar: algo mais foi dropado. Curioso, Ian simplesmente vai verificar a interface. Você recebeu o cristal de Mula. Se vocês ficaram curiosos pra entender o que é esse cristal, pois é, eu também fiquei. Ele não me explicou. Mas o prota ficou surpreendido com isso. Deve ser algo bom. A cena então muda e somos apresentados ao universo do jogo Kylan, o maior jogo de realidade virtual do mundo, lançado há apenas 6 meses. O jogo já conta com mais de 10 milhões de usuários e dominando completamente a indústria de videogame. Na época de lançamento, Ian comprou sua cápsula de realidade virtual para jogar Kylan por 10 milhões de wons, usando o dinheiro que seus pais haviam reservado para a escola dele, além de todas as suas economias que ele conseguiu trabalhando em meio período. E quando ele fez isso, todo mundo achou que ele era maluco. Mesmo começando 2 meses após o lançamento oficial, ele dedicou todo o seu tempo ao jogo. Em apenas 4 meses, ele transformou seu personagem em um arqueiro totalmente OP, simplesmente sendo um dos melhores da plataforma. A caçada de monstros com o personagem arqueiro em Kylan pode render cerca de 200.000 wons por hora. Então, Ian conseguiu ganhar milhões de wons jogando, tornando sua aposta totalmente arriscada e um investimento bem lucrativo. Mas, recentemente, os desenvolvedores anunciaram uma atualização de larga escala, que traria uma nova geração de classes e uma nova região. As classes trazidas foram Invocador, Feiticeiro Negro e Assassino. A notícia deixou toda a comunidade de Kylan em êxtase. Mas, a cena simplesmente muda e vemos um figurante, cujo nome eu não faço ideia, porque eles não tiveram o trabalho de me dizer. Mas o figurante comenta que ele não liga para atualização e diz pro Prota que ele também não deveria ligar. Então percebemos que ele não é qualquer figurante, ele é um amigo do Prota, então ele é um figurante Play. Mas por qual motivo eles não ligam para atualização? É porque se a pessoa quiser experimentar as novidades
habilidades e as novas classes, ela vai ter que resetar o seu char, traduzindo o seu personagem. E sinceramente, pra eles não é vantagem alguma, já que eles gastaram e jogaram tantas horas. Ian simplesmente concorda e diz que eles devem continuar farmando enquanto a nova geração se adapta. E se tudo der certo, ele vai conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar toda a taxa escolar de uma só vez. Ian pensa que pelo menos esse era o plano dele. A história então simplesmente muda de novo, mas nos levando a um detalhe crucial, explicando o que seria o cristal de Milon. O sistema revela que esse item é capaz de desbloquear classes escondidas por meio de NPC. Um item raríssimo, praticamente um sonho de qualquer usuário. Mas tem uma condição frustrante. Ele só pode ser usado por personagens abaixo do nível 10, que ainda não tenham passado pela mudança de classe. A única coisa que Ian pensa é como seria se ele pudesse vender o cristal. Ele poderia cobrar o preço que ele quisesse, mas, infelizmente, esse item é intransferível. Então, já que para usar ele teria que resetar todo o seu personagem, Ian pensa se realmente vale a pena, porque ele teria que deixar todo o seu dinheiro para trás. A dúvida então fica no ar. E Ian, obviamente, confuso, não consegue decidir o que vai fazer. Cena seguinte, vemos o amigo de Liam dando um sermão nele. Ele tá visivelmente irritado. Ele diz que Ian só pode estar maluco. Vai resetar um arqueiro de nível 93? Isso, obviamente, é um desperdício colossal. Ele então diz pra Ian que o seu personagem tá entre os melhores da Coreia. Tá no top 1000 geral e no top 100 dos arqueiros. Ele simplesmente vai jogar tudo isso fora? E então suspira e tenta manter a calma. E diz, você acha que eu não sei disso? E então diz que mesmo assim, há uma chance dele desbloquear a primeira classe secreta das novas classes. Ele não pode simplesmente ignorar e jogar o item fora. O figura então diz pra Ian que já revelaram alguma dessas classes secretas. E pergunta se ele sabe disso. Tem até alguém da guilda deles que tem a classe de sniper. E pergunta se Ian lembra disso. Ian diz que sim, ele sabe. Ele até caçou com um cara um tempo atrás. Mas, e daí? Então o figura questiona, perguntando se o prota acha melhor a classe de sniper do que a classe arqueira. Ian diz que depende. Há uma diferença considerável entre os dois. O sniper tem um range ridículo e um dano absurdo. Mas atirar rápido com ele parece um pouco difícil. Mas a principal desvantagem é ter que lidar com inimigos fracos e em grandes quantidades ao mesmo tempo. O figura diz que é exatamente isso que ele quer que o prota reflita. Só porque uma classe é secreta não significa que ela é invencível ou absurdamente forte. O prota diz, eu sei. Então o figura questiona de novo, se ele sabe disso, por que diabos ele vai jogar fora um arqueiro nível 93, sendo que ele consegue fazer 1 milhão de wons por dia fácil. Então finalmente o prota chama seu amigo pelo nome e a gente descobre o nome dele. Ele se chama Hyun. E aí então pergunta pra Hyun por que ele joga esse jogo. Hyun responde rápido, dizendo porque é divertido. E aí então conclui que é exatamente. Tá aí a resposta. Ele acha que essa nova classe secreta vai ser incrível. Ele só quer se divertir. Hyun então dá um leve sorriso e diz que o prota é um idiota. Mas tá bom, ele pode fazer o que ele quiser. Hyun não vai o impedir. E termina dando boa sorte pro prota e pedindo pra que ele faça o seu melhor. E o prota, obviamente, concorda e diz que pode deixar. A história se segue e vemos o reino de Kylan, onde vemos um comerciante sentado na sua pequena barraca. E Ian, o nosso prota, se aproxima e diz pro comerciante que ele tá precisando de uma porção do renascer. O comerciante, que até então estava totalmente relaxado, muda completamente sua expressão. Seus olhos se tornam sombrios e seu sorriso, que era amigável, se torna sinistro. Ele então diz que o nosso garoto tem sorte, ele veio ao lugar certo, porque ele acabou de receber uma dessas. Ian então pega a poção e se prepara para ir embora. Porém, o comerciante simplesmente segura sua mão. O toque repentino faz simplesmente o prota se assustar. Obviamente, ele tá desconfiado, mas ele só queria explicar e dizer que o prota sabe. Quando ele beber isso, ele vai perder tudo que ganhou até agora, incluindo as suas forças e o seu status. E não dá para voltar atrás. O prota então sorri e, recuperando a sua confiança, ele diz que é por isso mesmo que ele vai beber. Olhando para a lua, Ian reflete, dizendo que essa é a mais cara das poções do renascer. Se ele tiver sorte, ele pode conseguir um status melhor depois de renascer. Então, surge uma tela do sistema, nos explicando e mostrando um pouco sobre a poção do renascer. O sistema nos diz que essa é uma poção criada por meio de alquimia antiga, e após beber, seu personagem será totalmente resetado. O seu nível e todos os seus pontos de status serão anulados. Porém, o prota se mantém confiante com a sua escolha. Ele sabe que a probabilidade dele ganhar mais dinheiro com essa classe é grande. Ele novamente aposta tudo de novo. Então, ele bebe, e o sistema alerta, dizendo que ele recebeu a porção do renascer. O seu nível e seu ponto de status serão resetados. A história segue e nos leva ao centro de treinamento da cidade de Trumbon, um local onde treinam muitos iniciantes. A cena começa com um senhor mais velho, claramente o instrutor, observando incrédulo ao que está acontecendo no campo de treinamento. E vemos que a incredulidade do senhor se deve por conta do prota, que está simplesmente arrebentando o boneco na porrada. E pelo visto, o prota ficou doido, porque pelo
seu treino intenso, o sistema não para de apitar, dizendo que sua flexibilidade aumentou, sua agilidade aumentou, sua vitalidade aumentou, seus movimentos são tão intensos que os outros aprendizes começam a comentar. Um já chega perguntando quanto tempo já se passou desde que ele começou. O outro pergunta se ele faz isso todo dia. Enquanto todos comentam dele, a única coisa que ele consegue pensar é que finalmente chegou o dia. Amanhã será o dia do update. Então, o dia seguinte chega. Liam acorda animado, já se conectando novamente na cidade. Assim que ele entra no jogo, a primeira coisa que ele decide fazer é encontrar a guilda dos invocadores. Liam caminha pelas ruas, até chegar ao prédio da guilda. Mas, ao entrar, ele percebe que tem algo estranho. O lugar tá completamente vazio. Ele olha ao redor, obviamente confuso, sem entender nada, e a única coisa que consegue passar pela cabeça dele é que ele chegou primeiro, e por isso não tem ninguém ali. Sem perder muito tempo com o ambiente vazio, Ian sobe as escadas em direção ao segundo andar. Lá, ele encontra o centro de troca de classes, e sentado à sua frente, vemos o mestre da guilda Caim. O Prota não tá a fim de perder muito tempo, então ele diz logo pra que veio. Ele chega até o mestre e diz que veio converter a sua classe para invocador. O mestre então fica pensativo, e diz pro Prota que o caminho do invocador não é fácil. Domesticar monstros ferozes e controlá-los em batalha exige muita, mas muita coragem. Não é algo para qualquer um. O Prota então diz que sabe de todos os riscos, mas ele ainda acredita que as melhores classes são aquelas mais difíceis de dominar e upar. O mestre então diz que muito bem, o Prota tá qualificado, mas ele perguntará pela última vez se o Prota tem certeza que quer mudar a classe para invocador. Sem hesitar, Liam diz que sim, ele quer. Por dentro, ele só consegue pensar que chegou a hora. Agora é a hora exata para ele entregar o cristal. Então, ele pede para que, por favor, o mestre aceite aquilo. Assim que o mestre vê o cristal, ele simplesmente se assusta e sua expressão muda completamente. Os seus olhos começam até a regalar. Ele fala que aquilo foi o cristal que foi deixado para trás pelo herói do continente, Mila. O Prota fica animado, dizendo que é isso mesmo, e se ele sabe sobre o cristal. O mestre então diz que ele é uma pessoa mais incrível do que ele pensou. Enquanto isso, o Prota só consegue pensar que é isso. Agora é a hora que ele vai entregar a classe oculta pra ele. Seguindo, o mestre pergunta se o Prota pode fazer um favor pra ele. E obviamente, o Prota, achando que vai receber a classe, diz que é claro, ele pode pedir tudo o que precisar. O mestre então diz que um lobo dos olhos azuis apareceu na planície Hammond, e o seu filho recentemente mudou pra classe de invocador, e disse que queria um lobo daquele. Então, ele diz que gostaria que o Prota capturasse o lobo. O Prota então se assusta, tentando entender se realmente esse é o pedido. Em pensamentos, diz que um lobo dos olhos azuis é um monstro raro, que está acima do nível 40, e continua se perguntando por que um monstro tão poderoso foi mencionado em uma quest de troca de classe e pior, de nível 10. O mestre então diz que ele está ocupado com as responsabilidades daqui da guilda, então ele não pode fazer isso. E é vergonhoso dizer isso, mas ele acha que seu filho não é forte o suficiente para lidar com uma criatura dessa. Ele então entrega 5 pergaminhos mágicos de selamento pro Prota e pede para que ele enfraqueça o máximo que conseguir o lobo e só então o sele com o pergaminho. Ele explica que o lobo que apareceu na planície de Hammond é jovem, então não deve ser muito difícil de capturar ele. Então a missão é dada oficialmente. O sistema nos mostra a quest, sendo a missão capturar o lobo dos olhos azuis na planície de Hammond. Dificuldade da quest é recompensa classe invocador, domador de monstros. Então o Prota fica de boquinha aberta, finalmente vendo a classe oculta que ele queria. Então agora motivado por ter o que queria, ele diz que certo, ele vai aceitar e vai capturar custe o que custar. O mestre então termina dizendo que caso ele não consiga, que venha visitar ele novamente. Ele vai ajudar o Prota mais de uma vez. O Prota então fica feliz com aquilo, pensando que a quest não vai sumir assim que ele falhar. Então ele pode tentar mais de uma vez. Isso caso ele não consiga de primeira, claro. Então, já na planície de Hammond, Ian observa o horizonte, enquanto ajusta o ritmo da sua corrida. Enquanto isso, na sua mente, ele pensa que o lobo dos olhos azuis são em média do nível 40. Mas como esse é jovem, ele não deve ser muito forte, então ele não vai ter tanto problema. No entanto, sua confiança não é baseada apenas na análise do ambiente. Ele sabe que, apesar do seu nível atual ser 10, seus status estão muito acima disso, comparáveis a alguém do nível 30. Isso facilita bastante a transição para a classe do nível culto. Então, ativando o sistema de busca, Ian começa a procurar um monstro, e logo em seguida ele encontra. Porém, ele percebe algo estranho. O monstro é do nível 20, e ele se pergunta se isso é sério. Eles realmente querem que alguém do nível 10 enfrente um monstro do nível 20. Apesar da sua surpresa, ele não demonstra tanta preocupação. Afinal, seus status são bem elevados.
Então, eles são mais que o suficiente para enfrentar esse desafio. Ian também percebe que, por outro lado, ele acha que não vai precisar se preocupar em matar um animal, já que ele é do nível 20 e não do nível 10. E isso realmente poderia acontecer, caso o animal estivesse no nível 10. Então, Ian, puxando seu arco e se preparando para dar seu primeiro ataque, ele mira cuidadosamente no animal, ajustando assim a sua postura e disparo de flecha. Então, disparando, ele acerta certeiro no lobo, num ponto, obviamente, que não seja fatal. O impacto, o monstro então fica furioso, avançando em alta velocidade na direção do Proto. Enquanto isso, o Proto só consegue pensar que tá tudo uma merda. Se ele continuar atacando o bicho com flecha, ele simplesmente vai matá-lo. Então, ele só tem uma solução: espancar o monstro na porrada até ele poder selar. E aquele monstro que a gente viu sendo ameaçador, agora não passa de um cachorrinho todo rebentado. Enquanto ele espanca o cachorro na porrada, lobo, o sistema avisa que o HP do monstro deve ser reduzido até um certo nível esse praticamente sendo crítico, antes dele conseguir selar. Com o monstro totalmente arrebentado, Lia então puxa o pergaminho e grita selar, porém o sistema avisa que o selamento falhou. E aí então fica momentaneamente confuso. Ele se pergunta como assim? Ele tá quase matando o bicho. Se ele continuar batendo, ele realmente vai matá-lo. E aí então decide tentar uma abordagem diferente. Ele usa um pedaço de carne como porção de cura. Então, após alimentar um monstro, Liam comenta que agora que ele tá forte novamente, tá na hora de apanhar mais uma vez. E finalmente, depois de muito tempo de porrada, com o lobo à beira do colapso, ele saca o pergaminho novamente e grita mais uma vez, selar, e finalmente o nosso sisteminha anuncia que o selamento do lobo dos olhos azuis foi bem sucedido. Após o selamento bem sucedido, o Proto simplesmente suspira aliviado, dizendo que finalmente ele conseguiu. Parece que socos sempre funcionam, mas ele reflete, dizendo que perdeu muito tempo. Com certeza, outros jogadores já devem ter mudado para a classe de invocador. Então, ele precisa se apressar. Ele volta correndo para a guilda, onde o mestre Caim o recebe com expressão de surpresa. Caim diz que ele voltou rápido. Essa missão não era fácil. O Proto diz que realmente não foi. Aquele lobo era teimoso, mas ele conseguiu selar. Caim mostra que ficou surpreso e pergunta como assim ele realmente conseguiu capturar o lobo. O Proto diz que sim, e qual é o problema nisso? O mestre da guilda então arregala os seus olhos e fala que isso é incrível. Na verdade, é mais que incrível. A primeira missão de classe Domador foi projetada para falhar. O lobo de nível 20 foi colocado ali justamente para ser impossível de capturá-lo na primeira tentativa. O Proto, meio confuso e meio cansado, pergunta se então ele finalmente pode mudar de classe para classe Domador. Caim diz que não. Essa classe é inadequada para ele, já que poucos conseguem fazer o que o Prota fez. Na verdade, ninguém conseguiu fazer o que o Prota fez. Por isso, Caim oferece para ele um caminho novo e pergunta se ele gostaria de trilhar o caminho do mestre. Nesse momento, o sistema surge com a janela. O líder da guilda dos invocadores, Caim, está impressionado com seu potencial. Ele quer que você siga o caminho do mestre. Você aceita? Surpreso com tudo, ele reflete que nunca tinha visto uma quest como essa. É uma oportunidade única, obviamente. Então, obviamente, o Prota diz que quer trilhar aquele caminho e clica em aceitar. Assim que ele aceita, a sua classe começa a mudar na hora e o sistema avisa que a sua classe mudou para invocador, mestre, domador e novos status aparecem. E por último, o sistema mostra mais uma janela, dizendo que o Prota se tornou o primeiro mestre domador. Finalmente, Ian se aprimora e alcança o título de domador de mestres. Ele reflete sobre seu primeiro grande ato, que será domesticar um monstro, e não é qualquer monstro, mas sim o lendário Lobo Carmesim. Lobo esse que foi destaque no trailer das novas classes. Ian acredita que vai ser o pioneiro em Kylan fazendo isso. Com esse pensamento em mente, ele parte em direção às planícies, mas logo percebe um alvoroço no local. Para sua surpresa, ele não foi o primeiro a converter as classes. Outras pessoas já haviam alcançado essa mesma façanha. E, pior ainda, a primeira pessoa que estava ali também conseguiu uma classe invocador, como ele, mas sem o prestígio de ser um mestre domador. Diante da confusão, Ian descobre que o grupo está tentando capturar o Lobo Carmesim. Embora surpreso com a rapidez deles, ele decide observar de longe para ver como vai ser a situação. Então, vemos a batalha começar. E começa até que bem intensa. A maga do grupo é a primeira a atacar, e ela lança seu poder. Um tempo depois, o espadachim já começa a gritar, dizendo que o HP do lobo já tá quase zerado. O clérigo, então, diz que entendeu e continua atacando. A maga, então, finalmente saca um pergaminho de captura. Porém, quando a captura parece quase certa, o Lobo Carmesim simplesmente surpreende todos, mostrando que é bem mais inteligente. Ele simplesmente escapa num movimento muito ágil, deixando
deixando, obviamente, o grupo em boquiaberto, sem imaginar que ele faria isso. Desesperados, então, eles começam a gritar, tentando evitar que o monstro fuja. Mas o lendário lobo carmesim é mais rápido do que eles imaginavam. O Prota se sente extremamente chateado. Ele sabe que, se esse lobo carmesim escapar, encontrar outro será um verdadeiro pesadelo, um inferno, para ser mais exato. No entanto, assistir essa tentativa de capturar o lobo foi importante. Ele aprendeu algo com isso. Ele entendeu que capturar um monstro desse nível é realmente complicado. Além disso, ele percebe que os lobos são raros e demora muito para encontrar um lobo desse. Ciente disso, ele decide que será melhor capturar o primeiro monstro viável que cruzar o seu caminho. Seguindo seu caminho pelas planícies, o Prota fica curioso. Quantos lobos será que ele é capaz de capturar com o seu novo status de liderança? Logo então, ele avista uma matilha abaixo do penhasco. Sem perder tempo, ele saca logo seu arco e prepara seu primeiro ataque. Após uma breve sessão de porrada, ou melhor, de massagem no lobo, ele consegue capturar um. O sistema então notifica: captura bem-sucedida. Finalmente, ele obtém seu primeiro lobo. Verificando as informações do monstro, ele descobre que o lobo é de nível 12, com os seguintes atributos: vitalidade 75, ataque 23, defesa 12, agilidade 19 e inteligência 8. Mas um detalhe chama sua atenção: a personalidade do lobo é tímido, e o sistema ainda deixa destaque que essa característica não pode ser evoluída. O protagonista então pensa: tímido? É sério isso? Agora um monstro tem personalidade? Mas ele decide seguir em frente, porque já tá vindo outro lobo. Após mais uma sessão de massagem, ele captura mais um lobo. Verificando as informações desse, ele descobre algo interessante. Apesar do lobo ser do mesmo tipo, esse tem atributos ligeiramente superiores e um nome um pouquinho diferente. A personalidade não é tímida, esse é perspicaz. Então, ele conclui que, mesmo entre monstros da mesma espécie, os status podem variar. Então, o Prota fica empolgado com essa nova descoberta e decide capturar mais monstros. E o que aparece mais na vista dele, mais uma matilha. O Prota então decide passar o dia capturando lobos. Ele traça um plano até que simples: manter consigo apenas aqueles lobos de melhores status, enquanto liberta os mais fracos. Com o arco em mãos e a mira preparada, ele se lança para cima de mais uma matilha. Após capturar mais um lobo, o sistema notifica: afinidade aumentada em 1 ponto. Parece que capturar lobos repetidamente também melhora sua ligação entre eles. Logo, uma nova mensagem aparece novamente: você recebeu o título Especialistas de Lobo por capturar um grande número de lobos. O sistema então revela o bônus do título recém-adquirido. Agora ele pode identificar os melhores lobos sem precisar capturá-los primeiro. Apesar de animado, ele pensa que seria incrível se essa habilidade funcionasse para todos os monstros e não apenas para os lobos. Mas talvez ele esteja pedindo demais. Para testar sua habilidade, ele ativa o comando e grita: analisar. De imediato, o sistema exibe o nível de cada lobo ao seu redor, mas entre a matilha, um se destaca. Analisando, o Prota então pensa: aquele? Mas é, Prota, esse vai ser o que vai ter que receber a massagem prêmio. O lobo então começa a rosnar, encarando ferozmente. O Prota então sorri e diz: o que você pensa que tá fazendo? O lobo então parte pro ataque, mas o Prota nem se mexe. Ele tá totalmente confiante e sabe o que tá fazendo. O Prota, segurando mais um pergaminho, invoca mais uma vez o selamento e captura o monstro. Dessa vez, é um lobo de nível inferior. Porém, ao analisar seus status, o Prota se surpreende. Seus atributos são melhores. O Prota fica impressionado. Apesar do seu nível mais baixo, os status do lobo é superior até mesmo dos outros monstros de nível 13. E o melhor, ele tem o potencial para evoluir. Convencido de que encontrou o companheiro ideal, o Prota liberta os outros lobos. Então, cara a cara com o seu mais novo lobo, ele diz que o seu nome será Lee. Logo, o sistema notifica: Lee parece gostar desse nome. A sua afinidade com o lobo aumenta e a sua lealdade também aumenta em mais 5. O Prota fica surpreso ao perceber que existe um status de lealdade. Sem perder muito tempo, ele parte para mais uma caçada, porém agora com seu mais novo e fiel companheiro. A cena corta para a antiga guilda de Ian. Um comentário até diz que a classe invocadora é uma piada e ninguém deveria escolher essa classe. Ryun sente uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ele continua explorando as opiniões, até encontrar um comentário mais detalhado, feito por um invocador de nível 12. O anônimo então diz: me tornei um invocador assim que o servidor foi atualizado. A classe é muito divertida, mas tem um grande problema: o progresso é extremamente lento. Toda a experiência obtida é dividida com suas invocações, tornando assim o ganho de nível mais demorado. Após algum tempo, vemos Ian avaliando Lee, comparando com outro animal, dessa vez um urso de nível 38. Apesar disso, o urso parece ser menor que Lee, que já tá no nível 15. Prota ri. O Prota fica surpreso, até comenta: será que ele ainda é um lobo? Porque o tamanho tá bem absurdo, né? O Prota reflete sobre os atributos de Lee. Lá tá dizendo que Lee pode evoluir, mas ela ainda não evoluiu. Ele não entende o motivo, porque ela já cresceu, obviamente ela ficou mais forte e seus atributos aumentaram. Então o que é esse pode evoluir? Bom,
Focando no agora, ele decide liberar o urso, porque ele só queria usar como comparação. Seguindo, ele chama ele de volta, comentando que ela já descansou bem. Agora tá na hora deles caçarem. Avançando pra luta, o Prota ativa suas bênçãos, sendo ela a bênção do vento e a bênção do guerreiro berserker. E dá ordem para que Lee chame a atenção do urso, dessa vez bem maior e bem mais forte. Lee começa a agir com bastante precisão. Ele morde, esquiva, morde e circula o urso enquanto mantém o controle da batalha. O Prota, obviamente, observa satisfeito, pensando que isso é excelente, que ele continue assim. Ele tá entendendo perfeitamente o estilo de luta que ele quer. Isso graças à sua habilidade Domador Novato, que ele adquiriu recentemente. Enquanto ele segue atacando, o Prota aproveita a oportunidade para disparar uma flecha, que acerta diretamente no pescoço do urso. Finalizando, o sistema anuncia imediatamente: a invocação Lee alcançou o nível 19. E rapaz, pensa na evolução, porque ela estava no nível 15 agora há pouco. Apesar de tudo, o Prota percebe que o ritmo de evolução está desacelerando bastante e começa a se perguntar se vale a pena começar a usar as quests depois dele chegar no nível 20, sabe, para acelerar o processo. Mas ele conclui que, por hoje, já fez o suficiente e ele deve descansar. Afinal, até o viciado em jogos precisa de descanso para manter seu vício. Cena seguinte, já estamos na casa do Prota. E após um banho relaxante, ele decide dar uma olhada no quadro de discussões antes de dormir. Afinal, sempre tem algum jogador frustrado tentando chamar a atenção na comunidade. Ele se senta, já preparado para rir dos comentários. E, como esperado, há uma avalanche de críticas negativas sobre a classe invocador. Enquanto ele lê, o Prota reflete. Eles têm razão sobre algumas coisas. Realmente, demora para upar a classe de invocador. Mas, convenhamos, eles estão claramente exagerando. Eu acho que o Prota ainda não entendeu que a real diferença é que ele tá jogando com a classe de invocação no modo avançado, no modo mestre. Enquanto eles, não. Fora que ele também começou com mais pontos, né, meu Prota? O Prota se mantém curioso e se pergunta se tem alguém que já chegou no nível 15. Porque é esse o nível que as habilidades do invocador começam a mostrar seu verdadeiro potencial. Pesquisando, ele percebe algo estranho. Não há registro nenhum de invocador no nível 15. Considerando que ele já tá no nível 20, isso parece pouco provável. Após vasculhar um pouco mais, ele encontra um jogador de invocador no nível 13. E já que é o mais alto que ele achou, ele decide verificar. Observando as habilidades do invocador, o Prota percebe que são praticamente idênticas a dele. Ele tem captura, bênção do vento, primeiros socorros, todas iguais. No entanto, algo chama sua atenção. Nos é mostrado uma habilidade chamada posse. Então nos é explicado um pouco mais sobre essa habilidade. Ela faz com que a alma de uma das invocações possua o invocador, transferindo assim 30% dos status da invocação. Mas a invocação possuída não pode ser usada em combate. O Prota até acha isso tudo interessante, porque com essa habilidade, o XP não seria dividido com a invocação. Isso tornaria o processo de upar mais rápido. Mas, honestamente, qual seria a graça de ser um invocador se você pode upar sozinho enquanto sua invocação ficar parada? Mas, de qualquer forma, o Prota não tem essa habilidade e ele também nem quer ter. O Prota segue ainda tendo mais uma dúvida. Será que as habilidades do invocador normal são diferentes das dele? Mas, se for esse o caso, quais serão as habilidades que ele tem que o invocador normal não tem? O Prota então reflete sobre a sua habilidade de treinador novato. Seria essa uma das habilidades que o diferencia do invocador normal? Infelizmente, ele percebe que há pouquíssimas informações disponíveis sobre a classe. Mas uma coisa é certa: a abordagem de focar e fortalecer a invocação ao invés dele mesmo está sendo a correta, já que o invocador normal tem muito mais habilidade de combate do que um mestre invocador. Com isso em mente, o Prota decide que seria interessante tentar capturar um monstro único ou raro no dia seguinte. A cena se segue, já são 4 da manhã e o Prota decide logar. Ele começa a jogar bem cedo. Ele fala que quer garantir que a invocação Lee chegue ao nível 20 antes de anoitecer. Bom, já chegando em Kylan, o Prota não perde muito tempo. Ele já invoca Lee e já começa a partir para cima do urso. E para melhorar o seu combate, ele já começa a ativar suas habilidades. Avistando o urso, Lee já avança rapidamente enquanto o Prota dispara uma flecha. A flecha atinge perfeitamente o peito do urso, aproveitando bem a oportunidade. Lee então salta e já morde o pescoço dele. Mais um tempinho e eles finalizam com eficiência o monstro. O Prota observa tudo com uma certa satisfação. Até pensa que a velocidade de caça tá bem maior, porque quando ele era no nível 35, ele passava ali às vezes, e era bem difícil. Parece que o tempo de caça com a classe invocador tá sendo bem mais rápido. Ele continua caçando, enfrentando uma sequência de monstros. Lee, agora com habilidade de combate bem impressionante, luta com monstros do nível 38 bem mais fácil. Isso torna o processo de caçada mais rápido e mais eficiente. Finalmente, após derrotar mais um urso, o sistema notifica. Então nos é explicado que, em Kylan, o verdadeiro jogo começa a partir do nível 20. Apenas a partir desse ponto, os jogadores podem entrar nas guildas, participar de dungeons, acessar recursos
que ampliam significativamente a experiência. O Prota decide revisar os seus itens obtidos. Ian encontra as seguintes coisas: carne de urso, um martelo para caçar urso e um colar de Azevish. Esse último chama bastante a sua atenção, então ele decide usar um pergaminho de identificação. Ian analisa o colar e o sistema fornece as informações. A origem do colar é desconhecida e ele foi forjado com obsidiana tão negra quanto o abismo. E o seu valor? Bom, era incrivelmente alto. Ian obviamente fica feliz, pois esse é o primeiro item raro que ele havia conseguido desde quando resetou a conta. Ele até tinha comprado um colar no leilão, mas esse, sem dúvida, é bem superior. Sem poder reclamar de nada, Ian segue para revisar os status de Lee, sua invocação. Após a evolução, Lee apresentava um aumento até que considerável. Ele ganhou mais 4 de ataque, mais 2 de defesa e agilidade. No entanto, algo chamou sua atenção. Ian percebeu que algo dizia que os atributos de Lee cresciam de forma exponencial. Ele pensa que, embora o esperado dos monstros se tornarem mais fortes conforme sobem de nível, o ritmo desse crescimento parece ser único. Analisando mais um pouco, Ian percebe que o crescimento dos atributos não seguia uma taxa fixa. Bom, isso não parece ser muita coincidência, mas a conclusão era clara. Havia algo de especial em Lee ou na classe que o Prota estava usando. Após analisar o status de Lee e refletir sobre o crescimento exponencial da sua invocação, o Prota recebe uma ligação inesperada. Do outro lado da linha está um homem cuja autoridade a gente não pode questionar. Provavelmente ele é um diretor ou um professor da instituição. A conversa até que começa tranquila, mas rapidamente se torna um jogo de estratégia. O homem indaga o motivo do Prota não ter participado de certas atividades acadêmicas recentemente. Sem perder tempo, o Prota recorre à sua criatividade. Ele explica que seu interesse pela realidade virtual levou ele a estudar o tema de forma mais prática, ou seja, jogando. O homem, cético, obviamente, questiona: então você passou o dia inteiro jogando? O Prota então diz que não é apenas isso, ele está explorando as possibilidades da realidade virtual, mergulhando profundamente no incrível mundo de Kylan. Mas o homem, obviamente, não fica tão facilmente convencido. Pô, o Prota também vem com um papo todo torto e acha que o cara vai cair. O homem então questiona, falando que certo, se ele tá trabalhando tão duro assim, qual é o nível dele? Então, assim, ele pega o Prota de surpresa. Ele percebe que a sua resposta pode ser muito problemática. Afinal, ele havia resetado pro nível 20, mas sem ter pra onde correr, ele responde o homem, dizendo que antes ele estava no nível 93, mas já que ele resetou o personagem, agora ele tá no nível 20. A declaração do Prota obviamente não convence o homem. Ele até acaba acusando o Prota de mentir para fugir dos problemas. O Prota então muda sua estratégia para tentar convencer o homem. Ele propõe uma aposta. Se ele conseguir chegar do nível 20 ao nível 93 antes do próximo semestre, isso vai provar que ele tá dizendo a verdade, correto? O homem então diz: muito bem, pronto, eu aceito o acordo. Mas entenda, se você falhar, não apenas será reprovado, mas eu também vou enviar suas notas desse semestre e do próximo para os seus pais. O Prota engole seco. Ele sabe que a tarefa é bem difícil, mas também não é impossível, senão ele não teria sugerido. Então, ele aceita os termos. Antes de terminar a ligação, o homem adiciona mais uma condição, que é o Prota participar de todas as atividades escolares regularmente. O Prota, sem ter para onde escapar, diz que certo, ele vai participar. O homem continua, dizendo que tem mais. Se ele conseguir alcançar o nível 93 dentro do prazo, ele vai garantir que as suas notas sejam ajustadas para cima, traduzindo, a mais, independente da presença dele. É evidente que ele acha que o Prota não vai conseguir. A proposta soa como uma provocação, quase como se o homem quisesse ver até onde o Prota iria com aquela aposta. O Prota, confiante e conhecendo suas habilidades e potencial, pede para que o homem prometa. Ele deve prometer que vai manter a sua palavra. O homem então diz que certo, ele promete. O Prota, achando tudo isso incrível porque sabe que vai conseguir, mesmo tendo algumas dificuldades, ele agradece e diz que vai dar o seu melhor pro diretor. E, obviamente, sem poder perder muito tempo, ele entra diretamente no mundo de Kylan. Já no mundo de Kylan, Ian invoca Lee, e olhando para sua fiel invocação, ele diz que agora eles vão ter que trabalhar mais do que nunca. O plano original era atingir o seu nível máximo antes do final de semestre, então agora o plano só se mantém. Mas o bom é que agora ele tem mais tempo. Na verdade, ele mantém o seu tempo, só que agora ele não precisa se preocupar com as suas atividades escolares, já que ele tem uma missão para fazer, e caso ele complete, ele vai ganhar a mais. Então ele pensa no seu primeiro passo, que é entrar numa guilda. Ele sabia que isso era essencial para acessar os melhores recursos. Ao chegar no responsável pelo registro de guilda, ele informa o seu desejo, dizendo que quer entrar na guilda da Lotus. O homem fica um pouco surpreso e diz que, bem, essa guilda aceita apenas membros acima do nível 60, mas mesmo assim ele pode enviar um pedido, mas é bem improvável que eles aceitem, e pergunta se o Prota ainda quer tentar. O Prota responde que sim, ele pode enviar. Em seus pensamentos, ele sabia que isso não seria um problema. Seu melhor amigo é o líder da guilda e mantinha uma boa relação com os principais membros. O homem então registra o pedido e informa que o sistema
só vai notificar automaticamente quando o líder da guilda aceitar. O Prota abre o sistema para verificar se seu amigo tá online, mas ele constata que não, que ele tá offline. Bom, sem perder muito tempo, sua próxima parada é o leilão. O Prota então se teletransporta diretamente pro local, com um objetivo muito claro em mente: trocar todo o seu equipamento. Ian diz que o privilégio de ser um iniciante rico é que ele pode adquirir os melhores itens disponíveis dentro dos seus limites de status. E como invocador, seu bônus de classe não são voltados para combate, mas para auxiliar diretamente os aspectos da domesticação e controlar suas invocações. Ele sabia que conforme avançasse, dependeria cada vez mais das suas criaturas. Explorando as armas e acessórios no leilão, o Prota analisa cuidadosamente cada item, mas algo em especial capturou sua atenção: uma bandana da Mãe Natureza. O item até que possui algumas habilidades únicas, sendo mais 20% de vitalidade para todas as suas invocações, mais 15% de poder de ataque para cada invocação e 5% de chance disponível de esquivar contra projéteis. O Prota então, sem perder tempo, compra a bandana e o sistema avisa que ele comprou a bandana da Mãe Natureza por 150 mil de gold. Menino, bandana cara. O Prota pensa que finalmente os itens de invocação, mesmo tendo gastado muito, o Prota pensa que os itens da classe invocador finalmente estão à venda. Ainda empolgado com a aquisição da bandana da Mãe Natureza, o Prota tem um estalo: será que existe outros itens dessa linha que beneficiam invocações? Então rapidamente ele começa a vasculhar o leilão em busca de mais equipamentos similares. Então lá está ele, o Cajado da Mãe Natureza. Esse item possui as seguintes habilidades únicas: 35% de ataque para todas as unidades de invocação e mais 15% de chance de ataque crítico para essas invocações. Rapaz, se o Prota encontrar mais 2 itens dessa linha, sua invocação provavelmente vai ficar imortal, porque é muito buff. No entanto, o Prota é pego num dilema. Como invocador, o seu estilo de combate atual é o uso de arcos. Trocar para um cajado significa mudar sua abordagem de luta. Ele até que reflete por um momento, mas conclui que mais cedo ou mais tarde ele teria que abandonar os arcos. Talvez seja um pouco cedo, mas também não é uma má ideia. Então, ele finaliza a compra. Ao segurar um cajado pela primeira vez, o Prota admite que se sente um pouco estranho. Prota, estranho seria se você gostasse de ficar segurando um cajado, você não acha não? Com seus novos equipamentos em mãos, o Prota decide testar suas habilidades, então invoca ali. Para sua surpresa, o sistema permite a invocação, mesmo que seja em área urbana. Olhando para ali, equipado e pronto para a batalha, o Prota se sente que chegou a hora de colocar tudo à prova. Então, se preparando para algumas batalhas, o Prota olha algumas quests, mas infelizmente ele percebe que a quest que ele encontrou é para time. Ele pergunta para o NPC se eles podem fazer essa depois, enquanto ele encontra o parceiro. O NPC responde que tudo bem, ele pode fazer isso. Então, por enquanto, ele poderia cuidar do acampamento de batedores goblins. O Prota, observando a missão, aceita, dizendo que vai fazer isso. Então, o Prota abre o sistema, tentando falar com o Yoryun, vulgo Rex, dentro do Kylo. Percebendo que ele tá online, ele pergunta para Yoryun se já foi aceito na guilda. Yoryun se espanta, perguntando se ele já conseguiu chegar no nível 20. O Prota responde que sim, ele já chegou. Yoryun, chamando o Prota de monstro por ter upado tão rápido, diz que já aceitou seu pedido. Eles seguem dialogando, e Ian pergunta se ele conhece alguém de nível 40, para que ele possa completar a missão com o parceiro. Yoryun diz que não, e pergunta o motivo. Ian diz que tudo bem, certo, ele já imaginava, ele vai acabar resolvendo sozinho. O Prota então prefere ir pro chat da guilda, melhor do que encontrar um parceiro aleatório no chat geral. Ian então entra no chat da guilda, dizendo que tá de volta e perguntando como todos estão. Alguns membros ficam surpresos por ele já ter voltado e já ter alcançado o nível 20. Ian, obviamente, mostrando modéstia, diz que é só o nível 20, não é nada demais. E logo ele vai retornar pro seu nível original e repete a pergunta que ele fez para Ryun, se alguém conhecia uma pessoa próxima do nível 40. E agora no chat geral, Yoryun pergunta de novo por que ele tá procurando alguém do nível 40. O Prota diz que tá relutante em contar o motivo, porque ele tá no nível 20 e tá fazendo quests de nível 40. O Prota, mesmo relutante em dizer, ele fala no grupo, dizendo que a quest que ele tá fazendo é pra subjugar o acampamento Goblin. Mas aparentemente, essa missão é uma quest de time. E rapaziada, eu achei que pelo menos essa quest não era de time, mas ela também é. Então ele tá tendo que procurar alguém também. Ele continua dizendo que ele precisa de um companheiro capaz de aguentar essa missão. Na realidade, ele não precisa nem de alguém capaz, ele só precisa que alguém o acompanhe, porque ele pode fazer tudo sozinho. O pessoal do grupo então começa a se questionar como ele tá no nível 20 e como ele quer fazer a quest do acampamento do Goblin. E pior, ainda sozinho. Pessoal, por favor, não leiam o comentário de Carway. Esse cara não tem filtro, ele fala o que vem à cabeça. O Prota então explica que ele realmente tá no nível 20, mas conseguiu uma invocação muito poderosa. Então, ele acha que pode lidar com essa quest. A invocação
então meio que vai carregar ele. Clovan, um dos membros, diz que o Prota tem muita sorte e que realmente a sorte só pode estar do lado dele. Fiolan também completa, dizendo que isso explica muito como ele conseguiu chegar no nível 20 tão rápido. E na realidade, a gente sabe que o Prota não foi carregado, ele que carregou. Mas seguimos. Então, um dos membros diz que tem um amigo que tá mais ou menos no nível 45. O Prota, obviamente, fica feliz com aquilo e pergunta se ele pode apresentá-lo. Calvin concorda, mas diz que ela não é lá essas coisas em combate, mas a classe dela pode curar, sendo a sacerdotisa. Calvin também diz que além da classe de combate dela, ela tem uma classe artesã, que é a cozinheira. O Prota então fica um pouco hesitante após ouvir cozinheira. Mas sim, ela é uma sacerdotisa cozinheira. Calvin diz para não esperar muito dela em combate. E só para ressaltar, ela não é muito boa no jogo. Mas o Prota aceita e diz que tudo bem, já que ele precisa de alguém só para acompanhar. E lutar mesmo vai ficar para ele. Ele então se despede do chat, dizendo que tem coisas para fazer. Pede para que Calvin mande uma mensagem para ela, para que ela entre em contato. Calvin concorda e ele sai. O Prota confessa que até gosta de conversar com os membros da guilda, mas entre isso e progredir e caçar, ele prefere progredir e caçar. Então ele segue, dizendo que precisa finalizar as quests anteriores antes que Calvin entre em contato. Um tempo se passa e ele já tá numa cachoeira, analisando onças bebendo água. O motivo? Não faço ideia. Então nos é apresentado um monstro chamado Curcum de nível 30, que na teoria era pra ser uma onça pintada, né? Mas o Prota então diz que seria legal ter um Curcum, já que Lee peca um pouco no estilo. Lee então bate o pé, parecendo que escutou os pensamentos do Prota. O Prota, observando isso, se pergunta se seus pensamentos são compartilhados com ele. O Prota então começa a tentar agradar Lee, dizendo que ele sabe o quanto se importa com ele. Mas Lee, sem perder muito tempo, lança sua cara de tristeza e indignação. O Prota percebe que ele ficou chateado. E antes que pudesse tentar entender o que estava acontecendo, uma aura imensa começa a sair e emanar de Lee, cheia de poder. O Prota, completamente confuso, se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, o sistema anuncia que Lee está evoluindo. O Prota não fica surpreso e pensa consigo mesmo: finalmente, ele está evoluindo. Mas por que só agora? Qual é a condição para essa evolução? Observando o sistema, o Prota logo percebe que o potencial de Lee alcançou 100, e isso explica tudo. Ele se questiona então se a aparência de Lee vai mudar, e até imagina como seria ótimo se ele ficasse maior. Assim, o Prota poderia montar nele. A evolução de Lee, no entanto, toma uma forma impressionante e até mesmo aterrorizante. Uma explosão de energia começa a subir, e quando a energia diminui, a nova forma de Lee é revelada. Meus amigos, o bicho ficou com cara de bravo. O Prota ficou realmente feliz e impressionado com o novo estilo de Lee. Ele se sentiu até mesmo surpreso, mas de uma maneira positiva. A evolução de Lee realmente foi um verdadeiro espetáculo. O sistema então anuncia que a transformação de Lee saiu de lobo para lobo de juba vermelha. E rapaz, confesso pra vocês, o bicho realmente ficou bonito. Além disso, o sistema também notificou que a proficiência do Prota como treinador intermediário aumentou graças à evolução da evocação, subindo mais 2 níveis. O Prota, não conseguindo conter sua alegria, grita uhul enquanto pula. Mostrando sua genuína felicidade, ele acaricia Lee, dizendo até mesmo que o amava. Enquanto o Prota celebrava, o sistema nos mostra os mais novos atributos de Lee, tendo sua vitalidade agora em 790, seu ataque em 235 e sua defesa em 97. E, como isso não fosse bom o suficiente, a raridade de Lee também aumentou e saiu de normal para raro. E o melhor de tudo, ele ainda pode continuar evoluindo. E agora o Prota se questiona, se perguntando se a raridade de Lee vai aumentar conforme ele for evoluindo. Já se preparando para o combate, o sistema avisa que as seguintes bênçãos foram ativadas: a bênção do vento, que aumenta a agilidade em 37% para ambos; a bênção do guerreiro berserker, que aumenta o ataque em 33% para o Prota e 66% de ataque para Lee. O Prota, empolgado, aponta para os goblins e pergunta se Lee tá vendo eles. Lee, confirmando, ele manda ele atacar, dizendo que seguirá logo atrás. Com todas essas bênçãos ativadas, o status de Lee deve ser bem superior aos dos goblins. Sua agilidade em combate, em particular, deve ser mais alta do que a média dos monstros. Sem contar que Lee agora possui 2 habilidades. Lee então ativa a habilidade Procurar Fraqueza, e o sistema avisa que as fraquezas do inimigo foram expostas. Isso aumentou sua precisão em 14,5% e a chance de dano crítico em 22%. Fora isso, conferiu 91% de dano bônus ao atingir o ponto fraco. Ele então parte para a ofensiva, enquanto os goblins visivelmente
imediatamente ficam assustados. Obviamente, olha a imensidão desse lobo de Juva Vermelha. Lee então pega um Goblin, acertando assim um dano crítico nele. Finalmente, os Goblins superam o medo, tomam coragem para partir para cima de Lee. Um deles consegue acertá-lo, causando 294 de dano. O Prota começa a se preocupar, mas Lee não recua. Ele segue atacando os Goblins com ferocidade. E o mais impressionante, ele consegue recuperar sua vida enquanto causa dano nos inimigos. O Prota, agora mais tranquilo, se sente mais confiante de que seu monstro conseguirá lidar com a situação sem problemas. Os Goblins, assustados e sem entender como um monstro consegue fazer isso, obviamente estão perdendo a batalha, enquanto Lee, ao invés de se tornar uma fera descontrolada, parece mais uma máquina de combate, continuando atacando incansavelmente. O Prota, obviamente maravilhado com tudo aquilo, fica literalmente de boca aberta, impressionado com o desempenho de Lee. Obviamente, ele não consegue deixar de expressar sua gratidão. Ele agradece Lee, dizendo obrigado por ter carregado ele. Então, como forma de recompensa, ia dar um pouco de carinho pra ele. Bom, agora que ele já conseguiu completar e já recebeu o carinho, tá na hora do segundo round. Então, depois de um tempo, o Prota acha outro grupo de Goblins e simplesmente invoca Lee novamente. Só que dessa vez ele fica completamente parado, esperando ele terminar a sua brincadeira. Porque vamos concordar, meus amigos, agora ele já tá no nível de brincar e não mais lutar. Então o Prota dá uma olhada no chat e vê que Calvin havia mandado mensagem para ele, perguntando se ele estava online e se podia conversar. Antes que vocês se perguntem por que Calvin tá chamando o Prota de Hyung, deixa eu explicar para vocês. Hyung Ian é o nome do personagem dele. Jin Hyung é o nome dele da vida real, beleza? Então vamos seguir. O Prota, tendo que dar mais atenção para as mensagens, acena para Lee, dizendo que por hoje é só. Então, vendo as mensagens, o Prota responde de forma breve, dizendo que está disponível para conversar. Calvin, então, informa que a amiga dele acabou de entrar em contato e que ela vai participar. O Prota agradece e pergunta qual é o ID dela. Calvin, então, diz que o nome dela é Haihin, e pro Prota tentar mandar mensagem para ela. Mas antes, ele pergunta se ele tem total certeza disso, porque ela basicamente não consegue lutar. O Prota então dá uma esnobada, dizendo que Calvin deveria parar de se preocupar, já que ele acabou de saquear o desfiladeiro de Summon sozinho. Calvin então começa a se questionar, perguntando se o Prota tá usando algum tipo de hack ou algum bug para conseguir tal feito, porque isso é inacreditável. A conversa segue e o Prota quase finaliza, dizendo que é para ele esperar apenas 2 meses, e dentro desses 2 meses ele vai chegar no nível 100. Ele pensa que vai chegar no nível 50 em um mês, e no 80 na outra metade do mês, e mais um mês para ele chegar no 100. Traduzindo, vencendo a aposta. Então, finalmente ele manda mensagem pra garota, dizendo olá e perguntando se é ela a amiga do Carrie. Cena seguinte, o Prota já tá com ela e tá apresentando Lee pra ela. E, como esperado, ela se assusta. E ele tenta até que tranquilizar ela, dizendo que ela não precisa se preocupar, pois aquilo é apenas a invocação dele, e não um monstro real. Ela fica sem acreditar, surpresa ao ver aquilo. Pergunta se realmente aquela é a invocação dele. E Ian confirma e pergunta se tem algum problema. Ela responde que só ficou surpresa, pois isso significa que ele já é um invocador, sendo que a classe foi adicionada há alguns dias. Ela meio que fica impressionada ao perceber que ele já tá fazendo uma missão de acampamento Goblin com a classe que acabou de lançar. Ian, com aquela modéstia que de vez em quando aparece, responde que foi só um pouco de sorte, e que o lobo que ele conseguiu é muito forte, e graças a isso ele conseguiu subir de nível bem rápido, e agora já consegue lidar com os Goblins. Mas no fundo, ele sabe que essa desculpa foi péssima. Mas se ele revelasse que ainda tá no nível 25, ninguém aceitaria fazer essa missão com ele. Então, ela diz que entende, e se sente até um pouco de inveja, já que ela já tá no nível 45, mas toda vez que vê um Goblin, precisa fugir. O Prota então fica incrédulo que ela conseguiu acreditar nesse papinho dele. Deixando isso de lado, Ian comenta que, provavelmente, a razão pela qual ela não tá lidando com os batedores Goblins é porque só focou na classe artesã. Ele explica que a classe cozinheira deve ter muitos usos ocultos, já que é uma classe nova. Ao mesmo tempo, ele pensa que não faz sentido ela não conseguir lidar com batedores Goblins no nível 45, mesmo focando na classe artesã. Rain agradece pelas palavras, mas afirma que, de qualquer forma, prefere cozinhar a lutar. Então, tá tudo bem pra ela. Ela observa melhor o lobo invocado e até elogia, dizendo que o lobo é muito maneiro e que nunca tinha visto algo do tipo antes. Ian ri, dizendo que provavelmente, devido à atualização, ele é raro ou único até agora. Rain, curiosa, pergunta se o lobo tem nome. Ian responde que sim, pode chamá-lo de Lee. Ela acha o nome super fofo e pergunta, com um sorriso no rosto, se pode dar comida pra ele. Ian diz que tudo bem, ele come qualquer tipo de coisa mesmo. Rain então prepara o prato muito bem feito e muito bem elaborado pro lobo, que
que ia até deixar Ian morto de fome. Lee então começa a comer, e pra surpresa de Ian, o sistema avisa que Lee, a invocação, comeu um bife defumado e que a sua vitalidade aumentou 200 pontos por 20 minutos. Ian fica sem acreditar com o buff, pergunta se há algum problema, tentando entender se o efeito realmente foi causado pela comida. Rain explica que sim, que quando a habilidade de cozinhar atinge um nível avançado, a comida preparada por ela fornece um buff por um certo período determinado, dependendo da quantidade, obviamente, e do tipo da comida. Ian então pensa consigo mesmo que a vitalidade de Lee, sendo inferior a 1400, faz com que um aumento de 200 pontos de vida seja bem significativo. E ele pensa que isso vai ser bem útil no futuro, especialmente se ele continuar se aproximando de Rain. No entanto, antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, parece que Lee já tinha devorado todo o bife. Surpreso e com raiva, Ian grita, perguntando pra Lee se foi bom comer tudo sozinho. Obviamente, ele fica um pouco indignado, e até pergunta pra Rain se tem alguma coisa pra ele. Achando a situação engraçada, ela diz que não. No momento, ela não tem. Mas ela promete que fará algo pra ele ainda melhor que aquele bife, mas só depois da quest. E pede pra que ele não fique com inveja. E então grita, dizendo que isso tem que ser uma promessa. A cena se segue e a história nos mostra o desfiladeiro de Somo. Chegando lá, vemos vários soldados presentes na área. E sinceramente, eu não sei se são jogadores ou NPCs. Mas um deles comenta, mencionando que os reforços mercenários haviam chego. Então Hugo, o líder da subjugação, comenta que era uma boa notícia. Ter mais pares de mãos para ajudar torna a subjugação ainda mais fácil. Ele agradece por todos ali presentes. O Proto então diz que, graças a Deus, ele chegou na hora certa. Olhando ao redor, ele percebeu que alguns dos soldados pareciam tristes e um pouco perturbados. Soldados esses que ele afirma ser jogador. Então, realmente, não são NPCs, são jogadores. Mas isso não é da conta deles. E como eles lutam por si só, ele não vai se importar. Então, avançando e se enfileirando pro combate, ao fundo parece vir uma horda de monstros. Hugo então grita, dizendo que todos deveriam focar em acabar com os goblins do desfiladeiro de Summor, e pede para que todas as unidades avancem. E a batalha começa. O Prota, de longe, observa todo o cenário, enquanto Rain pergunta para ele se tá tudo bem. Ele afirma, dizendo que sim, que tá tudo bem, mas pediu para que ela seguisse exatamente o que ele havia orientado no caminho até ali. Rain, ainda um pouco segura, seria realmente o único a lutar. Ele diz que não, que na realidade ele não vai lutar sozinho. Ela vai ter que dar alguns buffs, e também puxar o agro dos goblins com seu escudo. Isso vai servir de grande ajuda para ele. O Proto então pensa como a proficiência dela com o escudo é alta, já que ela sempre usa quando fica assustada. O plano é simples. Rain vai se proteger com o escudo e vai buffar o Prota e Lee sempre que possível. O nível dela é relativamente alto para o acampamento, e a proficiência no escudo, além das habilidades de buff, são comparáveis com alguém do nível 60. Em outras palavras, não tem como ela morrer aqui. E traduzindo tudo, ele vai usar ela como um tanque. E enquanto ela tanca, ele e Lee vão farmar XP. Bem, ela tá ali com ele, né? Então ele deve fazer o melhor para usar o máximo possível das habilidades dela, para maximizar a eficiência da caçada. Ela é, essencialmente, um escudo humano. O Prototon pensa que a única probabilidade dela morrer ali é caso ela não siga o plano ou uma situação muito inesperada aconteça. Então pede para ela não confiar nele, mas sim em Lee. E, obviamente, no plano, né? E é claro, ela também vai conseguir o XP caso não morra. E ele não tá usando ela como escudo humano só porque ela não deu comida para ele. Ele jamais faria isso. A cena então muda pro campo de batalha, e o Goblin avança para cima de Rain, enquanto ela ergue seu escudo. Ao redor, o Proto tá fazendo a limpa, e preocupado, ele pergunta para Rain o quanto de poder sagrado ela ainda tem. Ela responde que deve ter mais ou menos uns 10 minutos, então ele não precisa se preocupar. O Proto só pensa que é melhor do que ele imaginava. Talvez ele tenha se preocupado demais com alguém no nível 45. Parece que ela tá indo bem. Olhando para ali, Ian vê que ele tá dominando completamente os guerreiros. Apesar de serem muito mais fortes do que os batedores goblins, eles não estão nem conseguindo suportar a pressão de Lee. O sistema então não para de alertar e apitar, informando que Lee agora alcançou o nível 26, e logo depois ele já manda o nível 27. A única coisa que o Prota consegue pensar é que isso é fantástico, ele realmente tá upando muito rápido. Então a cena muda para um grupo que observa Rain e o Prota. O líder do grupo, olhando e analisando, percebe que os movimentos de Rain parecem hesitar. Traduzindo, parece que ela não sabe muito bem o que tá fazendo, apesar de estar bem equipada. Enquanto o Prota, sem o lobo ao seu lado, parece mais vulnerável do que deveria. Ele usa seu cajado no corpo a corpo, ao invés de lançar feitiços, então provavelmente ele é bem fraco sem o lobo. Então, a única que parece relutante é a mulher do grupo,
perguntando se eles querem fazer PK nos jogadores, traduzindo, matá-los. Ela diz que não acha uma boa ideia. A penalidade por PK pode atrasar semanas o jogo, fora que não vai valer a pena se os equipamentos forem ruins. O líder então pede para que ela pense bem. Um artefato de invocação, como aquele do lobo, deve valer pelo menos 20 milhões de gold no mercado. Isso dá entre 6 e 7 milhões para cada um deles. Então, o homem simplesmente vai à loucura, percebendo que 20 milhões de golds é bastante coisa. Isso dá mais ou menos entre 40 milhões de wons. O líder diz que é exatamente isso. E se eles fizerem isso agora, não precisarão se preocupar com nada de equipamento até o nível 80. E pergunta se eles querem mesmo deixar essa oportunidade passar. E obviamente, eles se calam. A ganância dos dois falaram mais alto. O homem então pede para que eles não se preocupem, porque ele teve uma brilhante ideia. De volta na batalha, Rarin continua desempenhando seu papel de tanque, enquanto Lee morde e despedaça os inimigos ao redor. O Prota observa a cena com atenção, mas seus olhos frequentemente se desviam para o sistema. Analisando os números e acompanhando o progresso da sua experiência, ele percebe que logo vai chegar no nível 30. E isso o anima, porque ele sabe que, ao chegar no nível 30, novas 2 habilidades serão desbloqueadas. Ele reflete sobre as informações que ele encontrou no fórum, e o fórum diz que as 2 habilidades serão totalmente aleatórias, mas na verdade não são. Uma habilidade será baseada na sua maior proficiência, enquanto a outra será completamente aleatória. Pensando em suas habilidades, ele conclui que a mais avançada é a treinador intermediário, o que pode resultar em algo relacionado ao aumento de potência. E a segunda, como vai vir aleatória, ele espera que seja algo relacionado à captura. Porém, em se concentrar nos detalhes do sistema, o Prota não percebe o Goblin que está vindo sorrateiramente atrás dele. O Prota então desvia, ainda assim mantendo sua concentração no sistema, e logo em seguida dá uma porrada no monstro, sem tirar os olhos do sistema, é claro. Rarin então grita pro Prota, dizendo pra Ian que ela só tem 5% do seu poder sagrado. O Prota, percebendo a situação tensa, grita para que ele avance com tudo e se posicione para ajudar Rarin, e também instrui Rarin a recuar um pouco, fazendo com que ela recupere um pouco da sua mana. Lee então entra na linha de frente, destroçando todos os goblins ao redor de Rarin, e as notificações do sistema não param de apitar, dizendo dano crítico, abate e morte. Rarin, menos cercada e mais aliviada, vai até Lee, e Lee abaixa sua cabeça, esperando um pouco de carinho. O Prota observa um pouco intrigado, comentando que esse filhote não faz isso nem com ele, e que não vai deixar isso passar. Ele vai resolver isso depois dessa quest. Obviamente, ele tá com um pouco de ciúme. Lee percebe o olhar bravo do Prota, e lança um olhar de volta de como se não estivesse entendendo nada. O grupo então segue em frente, chegando até o acampamento Goblin, e já no acampamento, o Goblin ancião emerge da tenda. Ele olha furioso e bravo, dizendo que os humanos ousaram pisar ali. Sem perder tempo, o ancião começa a entoar uma magia muito grande. Magia essa que combina uma explosão colossal, que faz muitos soldados humanos recuarem e se machucarem. Obviamente, temendo pela própria vida. Hugo, percebendo que aquele é o Goblin líder, grita para suas tropas que eles devem avançar, que aquele é o chefe. Se eles derrotarem ele, tudo acaba. Após as palavras de Hugo, o sistema avisa que a moral aumentou em 30% e todas as unidades têm os seus status aumentados em 10% por 20 minutos. Os soldados então, antes hesitantes, agora avançam com força. O Prota, percebendo o momento de virada de jogo, grita e dá ordem para que Lee avance. Lee, obedecendo o comando, avança com tudo, como se fosse uma tempestade, devastando tudo que ele vê pela frente. Seus ataques são rápidos e brutais. O ancião Goblin, observando a cena, começa a meio que entrar em pânico. Ele se pergunta que tipo de criatura é aquela. Provavelmente, o ancião tá sentindo que seu fim tá próximo. É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu não vou continuar a obra. Acabei de contar 10 capítulos pra vocês. Se vocês gostarem, peçam continuação, não deixem de comentar sobre isso, porque aí eu vou estar trazendo mais da obra pra vocês. Fechou? Tamo junto, curtam também e fui.